Meu melhor amigo só me procurava quando precisava de algo. Então, parei de estar disponível. Conheci o Lucas no primeiro semestre da faculdade de administração, há quase 6 anos. Lembro como se fosse ontem. Eu, completamente perdida no Midonside, campus enorme, procurando a sala de introdução à economia. Foi quando esbarrei nele no corredor, derrubando todos os meus livros. Em vez de simplesmente seguir seu caminho como a maioria faria, ele parou, me ajudou a recolher tudo e ainda ofereceu me levar até a sala certa, já que estávamos na mesma turma. Naquele dia, sentamos juntos na aula e não paramos mais de conversar. Lucas tinha aquele tipo de personalidade magnética. Falava com desenvoltura sobre qualquer assunto, fazia piadas que deixavam todo mundo ao redor rindo, conhecia as melhores festas, os melhores bares, os melhores lugares para estudar. Ao lado dele, eu, que sempre fui mais reservada, me sentia parte de algo especial. Os primeiros 2 anos foram incríveis. Formamos um grupo de estudos com mais 3 colegas, mas era com o Lucas que eu tinha mais afinidade. Passávamos horas na biblioteca preparando trabalhos, depois íamos tomar café e ficávamos conversando sobre nossas famílias, sonhos, medos. Ele me contou sobre o divórcio complicado dos pais. Eu falei sobre minha insegurança em estar numa cidade grande pela primeira vez. Trocávamos mensagens quase todos os dias, compartilhávamos músicas, filmes, recomendações de livros. Nas férias do 2º ano, viajamos com nosso grupo para a praia. Foram 10 dias inesquecíveis. Lucas organizou tudo: a casa, o transporte, as atividades. Ele sempre foi assim, o centro das atenções, o organizador, aquele que todos seguiam naturalmente. Lembro de uma noite em que ficamos conversando na areia até o amanhecer, falando sobre o futuro, sobre como manteríamos nossa amizade mesmo depois da faculdade. Foi por volta do 3º ano que as coisas começaram a mudar sutilmente. No início, eram pequenos detalhes que eu nem percebia direito. Lucas começou a demorar mais para responder minhas mensagens. Nossos cafés depois da aula foram ficando mais raros. Estou ocupado com o estágio, ele dizia. Eu entendia, claro. A vida adulta estava batendo a porta para todos nós, mas então notei algo estranho. Embora estivesse sempre ocupado, Lucas parecia ter tempo de sobra para festas e eventos sociais, aos quais, curiosamente, eu raramente era convidada. Descobria pelas redes sociais, vendo fotos dele com outras pessoas, em lugares que ele nunca tinha mencionado. E foi aí que o padrão ficou claro. O Lucas só me procurava quando precisava de algo. Começou com coisas pequenas. Bia, você pode me emprestar suas anotações da aula de finanças? Não consegui ir hoje. Ou, Bia, você que é boa em Excel, pode me ajudar com essa planilha para o trabalho de estatística? Eu sempre dizia sim, feliz por poder ajudar meu melhor amigo. Depois vieram pedidos maiores. Bia, estou sem grana esse mês. O aluguel atrasou. Pode me emprestar R$300? Devolvo no próximo pagamento. 3 meses depois, ainda não tinha visto a cor do dinheiro. E quando mencionei o assunto, ele agiu como se eu estivesse sendo mesquinha por cobrar um amigo. Houve aquela vez em que ele estava sem carro e precisava ir a uma entrevista de estágio. Pedi folga no meu trabalho para levá-lo. Esperei 2 horas enquanto ele fazia a entrevista. E depois ainda o levei para almoçar para comemorar. Quando perguntei como tinha sido, ele mal falou sobre o assunto. Passou o almoço inteiro no celular e, no final, deixou a conta para mim pagar. Uma situação que nunca vou esquecer aconteceu no inverno passado. Era uma terça-feira, quase 3 da manhã, quando meu celular tocou. Era o Lucas, voz arrastada. Claramente tinha bebido. Estava numa festa em um bairro afastado e tinha perdido o último ônibus. Bia, só você pode me ajudar. Estou sem grana para um Uber e não conheço mais ninguém que tenha carro. Mesmo tendo que acordar às 6 para o trabalho, me vesti, peguei o carro e dirigi por quase 40 minutos até chegar ao endereço que ele mandou. Quando cheguei,
Mandei mensagem avisando que estava esperando. Só mais 5 minutinhos. Estou me despedindo. Do pessoal. Esses 5 minutos viraram 30. Fiquei no carro, lutando contra o sono, enquanto via pelas redes sociais que ele continuava postando stories na festa, rindo, se divertindo, sem a menor pressa. Quando finalmente entrou no carro, nem pediu. Desculpas pela demora. Passou a viagem inteira falando sobre como a festa tinha sido incrível. As pessoas que conheceu, sem perguntar uma vez se eu estava bem, se estava cansada, se tinha sido difícil para mim sair de casa àquela hora. Deixei-o em casa e dirigi, de volta, exausta. No dia seguinte, não recebi nenhuma mensagem de agradecimento. Contrastando com isso, quando eu precisava dele, Lucas estava sempre ausente. No semestre passado, fiquei doente com uma gripe forte que evoluiu para pneumonia. Fiquei 1 semana de cama. Mal conseguia levantar para comer. Mandei mensagem perguntando se ele poderia passar na farmácia para mim, já que morava a 2 quadras da minha casa. Hoje não dá. Estou cheio de coisas para fazer. Melhoras. Foi tudo o que recebi. Ou quando organizei minha festa de aniversário de 23 anos. Planejei tudo com antecedência. Reservei um espaço. Mandei convites 1 mês antes. Lucas confirmou presença. Disse que não perderia por nada. Na véspera, recebi uma mensagem. Desculpa, Bia. Surgiu um happy hour com o pessoal do estágio. Networking importante. Não vou conseguir ir amanhã. Prometo compensar. Nunca compensou. O pior foi quando meu pai teve um infarto e ficou internado por 2 semanas. Avisei nosso grupo de amigos, pedindo apoio naquele momento difícil. Todos apareceram no hospital, em algum momento, menos o Lucas. Ele mandou uma mensagem genérica. Melhoras para seu pai. Qualquer coisa me avisa. Ele morava a 10 minutos do hospital. Nunca apareceu. Nunca ligou para saber como estávamos. Nunca ofereceu ajuda concreta. Quando confrontado sobre essas ausências, Lucas sempre tinha uma desculpa pronta. Estava ocupado com o trabalho. Tinha problemas familiares. Não tinha visto a mensagem. Estava passando por um momento difícil. E eu, como a amiga compreensiva que sempre fui, aceitava. Dava mais uma chance. Entendia suas justificativas. Comecei a perceber que vivia em função daquela amizade. Reorganizava minha agenda quando ele pedia ajuda. Deixava de fazer coisas importantes para atender seus chamados. Emprestava dinheiro que sabia que não veria de volta. Enquanto isso, Lucas seguia sua vida normalmente, me procurando apenas quando era conveniente. O mais doloroso era que, apesar de tudo, eu ainda o considerava meu melhor amigo. Ainda guardava com carinho as memórias dos nossos primeiros anos. De amizade, ainda acreditava que, no fundo, ele se importava comigo. Contava as histórias engraçadas que vivemos juntos. Defendia-o quando outros amigos comentavam sobre seu comportamento egoísta. Guardava presentes que ele tinha me dado no início da nossa amizade. Era como se eu estivesse presa a uma versão do Lucas que não existia mais. Ou talvez nunca tivesse existido realmente. O Lucas atencioso, presente, recíproco. O Lucas que me fazia sentir especial, não usada. E assim fui seguindo, numa dança desequilibrada onde eu dava passos e mais passos em sua direção, enquanto ele permanecia parado, esperando que eu continuasse, me movendo, sem nunca fazer o mesmo por mim. Quando comecei a perceber esse padrão na amizade com Lucas, naturalmente busquei validação nas pessoas ao meu redor. Precisava saber se estava exagerando, se estava sendo muito exigente, ou se realmente havia algo errado naquela relação. Primeiro, comentei com a Mariana, uma amiga em comum que conhecíamos desde o 1º semestre. Estávamos almoçando no restaurante universitário, quando mencionei como estava incomodada com o comportamento do Lucas. Ah, o Lucas é assim mesmo. Você já deveria saber. Ela respondeu, dando de ombros enquanto mexia no macarrão do seu prato. Ele sempre foi o centro das atenções. Sempre teve aquele jeito meio egoísta. Mas é o charme dele, não é?
Todo mundo sabe como ele funciona. Aquela resposta me deixou ainda mais confusa. Era como se o comportamento dele fosse uma característica aceitável, quase uma marca registrada que todos deveriam tolerar. Como se eu estivesse errada por esperar reciprocidade de uma amizade. Tentei então conversar com minha irmã mais velha, Camila. Sempre admirei sua objetividade e bom senso. Numa tarde de domingo, enquanto ajudava a organizar o quarto dela, desabafei sobre como me sentia usada pelo Lucas. Bia, você sempre foi muito boazinha desde criança, ela comentou, dobrando algumas roupas. Lembra como você dava seus brinquedos para os coleguinhas mesmo quando eles nunca emprestavam os deles? Acho que você atrai esse tipo de pessoa. Ela fez uma pausa e sorriu. O Lucas tem aquele jeitão, mas no fundo gosta de você. Vocês têm uma história juntos. Isso conta para alguma coisa. Saí de lá me sentindo ainda pior. Agora, além de questionar a amizade, estava questionando a mim mesma. Seria eu ingênua demais? Estaria atraindo pessoas que se aproveitavam da minha boa vontade? A culpa era minha por esperar demais dos outros? Numa visita à casa dos meus pais, enquanto ajudava minha mãe a preparar o jantar, acabei mencionando algumas situações com o Lucas. Contei sobre a vez que ele me pediu carona às 3 da manhã e depois nem agradeceu. E como nunca apareceu quando meu pai estava no hospital. Minha mãe, sempre conciliadora, suspirou enquanto cortava os legumes. Amizades são assim, filha. Nem sempre é equilibrado. Seu pai e o tio Carlos são amigos há 40 anos, e tem épocas que um está mais presente que o outro. Faz parte. Não podemos ficar contabilizando quem faz mais ou menos numa amizade. Mas, mãe, argumentei. O tio Carlos esteve aqui todos os dias quando o pai ficou doente. Ele se importa. O Lucas nem apareceu uma vez sequer. As pessoas demonstram afeto de formas diferentes. Ela insistiu. Talvez o Lucas não seja bom em momentos difíceis. Cada um tem seu jeito. Aquela conversa me deixou ainda mais frustrada. Era como se ninguém conseguisse enxergar o que para mim estava tão claro. Não se tratava de pequenos desequilíbrios numa amizade saudável, mas de um padrão constante de comportamento unilateral. Até meu namorado, Pedro, que geralmente era muito perceptivo, minimizou a situação quando desabafei com ele. Amor, o Lucas sempre foi assim desde que o conheço. Ele é daqueles amigos para os momentos bons, para sair, se divertir. Não é o cara que você chama quando precisa de um ombro para chorar. Cada amigo tem seu papel na nossa vida. Mas qual é o meu papel na vida dele então? Perguntei, frustrada. Ser a amiga disponível 24 horas que empresta dinheiro, dá carona, ajuda nos trabalhos e não recebe nada em troca? Pedro deu aquele sorriso condescendente que me irritava profundamente. Você está dramatizando. Tenho certeza que se você realmente precisasse, ele estaria lá por você. Mas eu já precisei várias vezes e ele nunca esteve, insisti, sentindo as lágrimas de frustração se formando. Talvez você espere demais das pessoas. Ele respondeu, voltando sua atenção para o celular, como se o assunto não merecesse mais discussão. Aquilo doeu. Muito. Era como se todos ao meu redor estivessem me dizendo, de formas diferentes, que o problema era eu. Que minhas expectativas eram altas demais, que eu deveria aceitar migalhas de atenção e considerá-las suficientes. Comecei a me questionar seriamente. Talvez eu fosse mesmo exigente demais. Talvez amizades adultas fossem assim, desequilibradas e convenientes. Talvez eu estivesse presa a uma visão idealizada e infantil do que significa ser amigo de alguém. Passei semanas ruminando essas ideias, sentindo-me cada vez mais sozinha em minha percepção. Até que, num dia comum de trabalho, acabei desabafando com Renata durante nosso almoço. Renata era uma colega recente no escritório onde eu estagiava. Tínhamos começado a almoçar juntas há apenas algumas semanas, mas já sentíamos uma conexão genuína. Ela tinha aquele tipo de sinceridade refrescante, sem ser rude. Naquele dia,
Ela percebeu que eu estava quieta, mexendo na comida sem muito apetite. Tudo bem com você, Bia? Parece preocupada. Não sei exatamente o que me fez abrir o coração para ela. Talvez fosse o fato de que ela não conhecia o Lucas, não tinha uma opinião formada sobre ele. Talvez fosse porque ela sempre parecia realmente interessada quando perguntava como eu estava. Contei tudo. As pequenas decepções que foram se acumulando, os favores não retribuídos, as ausências nos momentos importantes, as desculpas vazias. Falei sobre como todos pareciam achar normal aquele comportamento, como se eu estivesse errada por me incomodar. Renata me ouviu atentamente, sem interromper. Quando terminei, esperava o mesmo tipo de resposta que vinha recebendo de todos. Uma minimização, uma justificativa para o comportamento do Lucas. Uma sugestão de que eu deveria baixar minhas expectativas. Em vez disso, ela franziu a testa e disse algo que ninguém tinha dito antes. Bia, isso não é amizade. Ele está te usando. Aquelas palavras simples e diretas me atingiram como um tapa. Senti um nó na garganta. E meus olhos se encheram de lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio. Alívio por finalmente ouvir alguém validar o que eu sentia, por saber que não estava louca ou sendo excessivamente exigente. Renata, continuou, sua voz gentil mas firme. Amigos de verdade estão presentes nos bons e maus momentos. Não aparecem só quando precisam de favores. O que você está descrevendo é uma relação de conveniência, não uma amizade recíproca. Ela me contou então sobre uma amizade tóxica que teve durante anos com uma colega de faculdade. Como demorou para perceber o padrão, como se culpava, por não ser boa o suficiente, como todos ao seu redor normalizavam aquele comportamento. E como foi libertador quando finalmente se afastou. No começo, senti muita culpa, ela explicou. Questionei se estava sendo radical demais, se deveria ter dado mais uma chance. Mas com o tempo, percebi como aquela amizade me sugava emocionalmente. Era como se eu estivesse sempre em dívida, sempre tentando provar meu valor como amiga, enquanto ela simplesmente tomava e tomava sem nunca dar nada em troca. Enquanto Renata falava, era como se estivesse descrevendo exatamente o que eu sentia. Cada palavra ressoava profundamente, como se ela tivesse acesso aos meus pensamentos mais íntimos. O mais difícil, ela continuou, foi aceitar que algumas pessoas entram na nossa vida não para ficar, mas para nos ensinar algo. Talvez o Lucas tenha entrado na sua vida para te ensinar sobre limites, sobre valorizar a si mesma, sobre reconhecer quando uma relação não é saudável. Aquela conversa com Renata foi um divisor de águas. Pela primeira vez, senti que alguém realmente entendia o que eu estava passando. Não era paranoia minha. Não era exagero. Era um padrão real de comportamento que me machucava. E eu tinha todo o direito de me afastar de uma relação que só me trazia desgaste emocional. Você não precisa cortar relações drasticamente se não quiser, Renata sugeriu, enquanto terminávamos o almoço. Mas talvez seja a hora de estabelecer alguns limites claros. De parar de estar sempre disponível. De priorizar pessoas que te valorizam de verdade. Voltei para minha mesa naquele dia com uma clareza que não sentia há meses. A conversa com Renata tinha me dado não apenas validação, mas também permissão para confiar em meus próprios sentimentos, para reconhecer que merecia mais do que migalhas de atenção disfarçadas de amizade. Foi como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Eu não estava errada. Não estava sendo exigente demais. Estava apenas reconhecendo um padrão tóxico e me permitindo questionar se aquilo era realmente o que eu queria em uma amizade. Mesmo com o apoio da Renata, não foi fácil aceitar a verdade sobre minha amizade com Lucas. Afinal, eram 6 anos de história compartilhada. 6 anos de memórias, confidências, momentos que eu acreditava terem sido significativos para nós dois. Nas semanas que se seguiram àquela conversa reveladora no almoço, me vi mergulhada num turbilhão de emoções contraditórias. Durante o dia,
ocupada com trabalho e faculdade, conseguia manter certa clareza sobre a situação. Mas à noite, sozinha com meus pensamentos, as dúvidas voltavam com força total. Comecei a revisitar mentalmente cada momento da nossa amizade, como se procurasse pistas que tivesse perdido, sinais que pudessem ter me alertado antes. Lembrei da vez em que Lucas organizou uma festa surpresa para mim no 2º ano da faculdade. Tinha sido um gesto tão atencioso, tão genuíno. Como conciliar aquela memória com o Lucas que agora só me procurava quando precisava de algo? Ou aquela viagem que fizemos para a casa de praia dos pais dele, quando passamos horas conversando sobre nossos sonhos, medos, planos para o futuro. Ele parecia tão presente, tão conectado. Tinha sido tudo uma ilusão? Uma performance para me manter por perto, como uma espécie de reserva emocional e prática para quando precisasse? Essas perguntas me atormentavam. Comecei a duvidar da minha própria percepção, da minha memória. Talvez eu estivesse exagerando os aspectos negativos e minimizando os positivos. Talvez estivesse sendo injusta com alguém que, apesar de suas falhas, tinha sido uma parte importante da minha vida. Comecei a sentir uma culpa enorme. Uma noite, depois de ver uma foto antiga nossa nas redes sociais, cheguei a escrever uma longa mensagem para Lucas, quase me desculpando por estar me afastando, quase implorando para que me provasse que eu estava errada sobre ele. Por sorte, não enviei. Reli no dia seguinte e percebi como soava desesperada, como estava pronta para abrir mão da minha dignidade só para preservar uma amizade que claramente não me valorizava. E se eu estivesse sendo injusta? E se o Lucas estivesse passando por algo difícil que eu não sabia? Talvez ele tivesse problemas em casa, dificuldades no trabalho, questões de saúde mental que não compartilhava. Talvez ele não percebesse como suas ações me afetavam. Essa última possibilidade me atormentava particularmente. E se ele simplesmente não tivesse consciência do padrão de comportamento? E se, ao me afastar sem explicação, eu estivesse sendo tão egoísta quanto ele? Cheguei a considerar ter uma conversa franca com Lucas. Sentar com ele e expor como me sentia, dar a ele a chance de se explicar, de mudar. Cheguei a ensaiar mentalmente esse diálogo várias vezes, mas algo sempre me impedia de dar esse passo. Talvez fosse medo da sua reação. Medo de que ele negasse tudo, me fizesse parecer exagerada, dramática. Ou pior, medo de que ele reconhecesse o problema, prometesse mudar, e eu acabasse presa no mesmo ciclo de expectativas e decepções. Havia também uma parte de mim que se perguntava: por que eu deveria ter que explicar a um adulto que a amizade envolve reciprocidade? Por que era minha responsabilidade educá-lo emocionalmente? Se em 6 anos ele não tinha percebido como seu comportamento me afetava, será que uma conversa realmente mudaria algo? Ao mesmo tempo, estava exausta. Exausta de ser a amiga disponível 24 horas, de sempre atender quando ele chamava, de oferecer ajuda e não receber nada em troca. Era como se nossa amizade fosse uma rua de mão única, e eu estava cansada de ser a única dirigindo. Essa exaustão se manifestava fisicamente. Notei que sempre que o nome de Lucas aparecia na tela do meu celular, meu estômago se contraía. Minha respiração ficava mais rápida. Era uma resposta de ansiedade, meu corpo reagindo antes mesmo que minha mente processasse. Percebi que tinha começado a associar contato com Lucas a estresse, a obrigações, a decepções inevitáveis. Uma noite, depois que ele me pediu para ajudá-lo a se mudar, e depois cancelou quando conseguiu a ajuda de outra pessoa, chorei por horas. Não era só raiva ou decepção. Era uma tristeza profunda por perceber que aquela amizade que eu tanto valorizava não era o que eu pensava. Era como fazer luto por algo que nunca existiu realmente. Luto pela amizade que eu acreditava que tínhamos, pelo Lucas que eu pensava conhecer, pela Bia que se permitia ser usada repetidamente em nome da amizade. Naquela noite, entre lágrimas,
Escrevi em meu diário tudo o que sentia. Foi um exercício catártico, doloroso, mas necessário. Listei todas as vezes em que estive lá para Lucas e todas as vezes em que ele não esteve para mim. O desequilíbrio era gritante, impossível de ignorar quando colocado no papel. Escrevi também sobre o que eu realmente queria em uma amizade: reciprocidade, respeito, presença nos momentos difíceis, não apenas nos convenientes, interesse, genuíno, não apenas quando precisava de algo. Percebi que não estava pedindo nada extraordinário, apenas o básico que qualquer relação saudável deveria ter. Nos dias que se seguiram, comecei a notar como outras amizades na minha vida eram diferentes. Como Renata, mesmo me conhecendo há pouco tempo, demonstrava mais consideração do que Lucas em anos. Como minha amiga de infância, Júlia, mesmo morando em outra cidade, sempre encontrava tempo para me ligar, para perguntar como eu estava, para compartilhar sua vida comigo. Percebi que tinha normalizado o comportamento de Lucas, porque não tinha parado para comparar com outras relações mais saudáveis na minha vida. Era como se tivesse aceitado que amizades próximas eram naturalmente desequilibradas, quando, na verdade, as verdadeiras amizades são baseadas em dar e receber. Comecei a me perguntar por que tinha permitido aquela dinâmica por tanto tempo. Por que tinha aceitado tão pouco de alguém que considerava tão importante? A resposta não era simples, mas aos poucos foi se revelando. Parte era a insegurança. Lucas era popular, carismático, o tipo de pessoa que todos queriam ter por perto. Eu me sentia de alguma forma especial por ser sua melhor amiga, mesmo que na prática isso significasse ser sua assistente pessoal não remunerada. Parte era também um padrão que carregava desde a infância. Como filha do meio, sempre fui a facilitadora na família, aquela que cedia, que se adaptava, que colocava as necessidades dos outros acima das próprias. Esse papel tinha se estendido para minhas amizades, especialmente com Lucas. E havia também o medo da solidão. Medo de perder alguém que, apesar de tudo, tinha sido uma presença constante na minha vida por anos. Medo de ter que reconstruir meu círculo social, de enfrentar eventos e situações sem aquela pessoa familiar ao meu lado. Uma tarde, enquanto organizava meu quarto, encontrei uma caixa com lembranças dos primeiros anos da faculdade. Fotos nossas, ingressos de shows que tínhamos ido juntos, bilhetes que trocávamos durante as aulas chatas. Sentei na cama e passei horas revisitando aquelas memórias. Foi um momento agridoce. Por um lado, confirmava que tínhamos realmente compartilhado momentos significativos. Por outro, tornava ainda mais doloroso aceitar como as coisas tinham mudado, como aquela conexão tinha se transformado em algo tão unilateral. Fiquei dias remoendo aquilo, sem saber o que fazer. Confrontá-lo? Afastar-me silenciosamente? Dar mais uma chance? Cada opção parecia ter seus prós e contras, e nenhuma garantia de um desfecho satisfatório. Conversei novamente com Renata, que me aconselhou a seguir minha intuição. Não, existe resposta certa nessas situações, ela disse. O importante é fazer o que te traz paz, o que respeita seus próprios limites. Percebi então que, independentemente do que decidisse fazer em relação a Lucas, precisava primeiro fazer as pazes comigo mesma. Aceitar que tinha permitido aquela dinâmica por muito tempo, mas que isso não significava que precisava continuar, permitindo. Entender que estabelecer limites não era egoísmo, mas autocuidado necessário. Comecei a praticar pequenos atos de autoafirmação. Quando Lucas mandava mensagem pedindo algum favor, em vez de responder imediatamente como sempre, passei a esperar algumas horas. Às vezes respondia que não podia ajudar, mesmo quando tecnicamente poderia. Era difícil. Ia contra anos de condicionamento. Mas cada pequena recusa era uma vitória pessoal. Notei que, à medida que me tornava menos disponível, Lucas parecia menos interessado em manter contato. Nossas interações, que já eram predominantemente
iniciadas por ele quando precisava de algo, ficaram ainda mais raras. Isso confirmava o que Renata tinha dito, o que eu já suspeitava no fundo. Não era minha amizade que ele valorizava, mas minha utilidade. E agora que eu estava menos disponível para ser útil, eu tinha menos valor para ele. Essa realização, embora dolorosa, trouxe uma clareza que eu precisava desesperadamente. Não estava mais confusa, dividida entre diferentes interpretações. A evidência estava ali, clara como o dia. Quando parei de estar sempre disponível, ele simplesmente começou a procurar essa disponibilidade em outro lugar. Na semana passada, aconteceu o estopim que finalmente me fez tomar uma decisão definitiva sobre minha amizade com Lucas. Foi uma terça-feira comum. Eu tinha acordado cedo para me preparar para uma entrevista de emprego importante. Era uma vaga de analista júnior em uma empresa que sempre admirei, uma oportunidade que poderia mudar completamente minha carreira. Saí de casa com tempo de sobra, revisando mentalmente as respostas que havia preparado para possíveis perguntas. Estava nervosa, mas confiante. Tinha me preparado por semanas para aquele momento. Estava dirigindo pela avenida principal quando meu carro começou a fazer um barulho estranho. De repente, o motor falhou e o veículo parou completamente no acostamento. Tentei ligar novamente, mas nada aconteceu. Olhei para o relógio. Faltava 1 hora para minha entrevista. Tempo suficiente para resolver o problema e chegar, desde que conseguisse ajuda rapidamente. Meu primeiro instinto foi ligar para o seguro, mas lembrei que havia cancelado o serviço de guincho no mês anterior para economizar dinheiro. Pensei em chamar um Uber, mas precisava de alguém que pudesse me ajudar com o carro também. Foi quando me lembrei que Lucas morava a apenas 5 minutos dali. Ele estava de férias do trabalho, então provavelmente estaria em casa. Apesar de todas as nossas questões recentes, pensei que numa emergência como aquela, ele não hesitaria em me ajudar. Afinal, quantas vezes eu já tinha feito o mesmo por ele? Liguei, meu coração acelerado tanto pela situação quanto pela ansiedade de pedir ajuda a ele depois de semanas de distanciamento. Lucas atendeu no terceiro toque. Oi, Lucas. Desculpa incomodar. Comecei, explicando rapidamente a situação. Estou a caminho de uma entrevista super importante e meu carro quebrou perto da sua casa. Será que você poderia vir me ajudar? Só preciso de uma carona até o centro, é rápido. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Então, com uma casualidade que me cortou como uma faca, ele respondeu. Não posso agora. Estou ocupado. Tenta um Uber. Mas, Lucas, você sabe como essa entrevista é importante para mim. Estou realmente numa emergência aqui. Insisti, ainda não acreditando na frieza da sua resposta. Olha, Bia, eu realmente não posso agora. Estou no meio de algo importante. Ao fundo, pude ouvir o som de um jogo de videogame e risadas. Tenho certeza que você vai dar um jeito. Boa sorte na entrevista. E desligou. Assim, simplesmente. Sem perguntar se eu estava bem, se havia alguém mais que pudesse me ajudar, se eu precisava que ele ligasse para um guincho. Nada. Fiquei olhando para o telefone, atordoada. Não era apenas a recusa em ajudar que doía, mas a completa indiferença ao meu problema. A facilidade com que ele descartou minha emergência como se fosse um inconveniente menor. Tentei chamar um Uber, mas o aplicativo mostrava que o tempo de espera era de 25 minutos. Tempo demais, considerando que ainda precisaria chegar ao centro da cidade. Acabei ligando para Renata, que imediatamente se ofereceu para sair do trabalho e me buscar. Mas mesmo com toda sua boa vontade, o trânsito estava pesado naquela hora, e quando finalmente chegamos ao local da entrevista, fui informada que haviam dado minha vaga para o próximo candidato, já que eu estava mais de 30 minutos atrasada. Voltei para casa arrasada. Não era apenas a oportunidade perdida que me pesava, mas a confirmação dolorosa de que Lucas, a pessoa que eu considerava meu melhor amigo por tantos anos, não se importava minimamente com meus problemas, meus sonhos, minhas necessidades.
Naquela noite, chorei até adormecer. Era um choro diferente das outras vezes. Não era confuso ou dividido, mas carregado de uma certeza triste. A certeza de que aquela amizade, como eu a imaginava, nunca tinha existido realmente. 3 dias depois, enquanto ainda processava o ocorrido e tentava focar em agendar novas entrevistas, recebi uma mensagem de Lucas. Meu coração acelerou ao ver seu nome na tela, por um breve momento pensando que talvez fosse um pedido de desculpas, um reconhecimento do quanto tinha me magoado. Mas, não. A mensagem dizia: Bia, tudo bem? Meu notebook quebrou e tenho um trabalho urgente para entregar amanhã. Posso usar o seu por algumas horas? Prometo que devolvo ainda hoje. Fiquei olhando para aquela mensagem por longos minutos. Uma mistura de incredulidade e clareza absoluta, tomando conta de mim. Era como se o universo estivesse me dando uma última confirmação. Um sinal inequívoco do que aquela relação realmente era. Não havia menção à entrevista, nenhuma pergunta sobre como tinha sido, se eu tinha conseguido chegar a tempo, nenhum reconhecimento de que tinha me deixado na mão em um momento crucial. Apenas mais um pedido, como se nada tivesse acontecido. Foi quando decidi. Simplesmente respondi que não estava disponível. Não dei explicações, não elaborei, não demonstrei raiva ou mágoa. Apenas estabeleci um limite claro, talvez pela primeira vez em 6 anos de amizade. A resposta dele foi reveladora. Poxa, achei que pudesse contar com você. Mas tudo bem, vou pedir para outra pessoa. Nenhuma pergunta sobre por que eu não podia ajudar. Nenhuma oferta para buscar em outro horário. Nenhum reconhecimento do padrão que se repetia. Apenas uma leve acusação velada, como se eu estivesse quebrando algum contrato implícito entre nós. Desde então, parei de atender suas ligações. Parei de responder imediatamente suas mensagens. Parei de me desdobrar para ajudá-lo. E sabem o que aconteceu? Ele praticamente sumiu da minha vida. As mensagens, que já eram raras quando não precisava de algo, cessaram completamente. As ligações ocasionais para saber como eu estava, que geralmente terminavam com algum pedido, não vieram mais. Era como se, ao deixar de ser útil, eu tivesse deixado de existir para ele. Isso confirma o que eu já suspeitava. Mas ainda dói. 6 anos de amizade reduzidos a uma relação de conveniência. 6 anos de memórias, confidências, momentos que acreditei serem significativos, revelados como uma troca desigual, onde eu sempre dei mais do que recebi. Nas últimas semanas, tenho refletido muito sobre essa experiência, sobre como permitir que essa dinâmica se estabelecesse e se perpetuasse por tanto tempo. Sobre os sinais que ignorei, as justificativas que criei, as desculpas que aceitei. Tenho pensado também no conceito de amizade, no que significa realmente ser amigo de alguém, na diferença entre estar presente na vida de uma pessoa e simplesmente usá-la quando conveniente. Renata tem sido um apoio incrível nesse processo. Diferente de Lucas, ela demonstra interesse genuíno pelo que acontece na minha vida. Pergunta sobre minha busca por emprego, oferece ajuda sem que eu precise pedir, compartilha suas próprias experiências de forma recíproca. É um contraste tão gritante que me faz questionar como aceitei por tanto tempo uma amizade tão desequilibrada. Como não percebi antes a diferença entre alguém que se importa verdadeiramente e alguém que apenas finge se importar quando precisa de algo. Agora me pergunto, estou sendo muito dura? Deveria ter conversado com ele antes de simplesmente me afastar? Talvez ele nem perceba o que faz. Talvez, se eu tivesse sido mais clara sobre como me sentia, as coisas pudessem ter sido diferentes. Mas então lembro da entrevista perdida, da frieza na sua voz quando disse que estava ocupado, do som do videogame ao fundo enquanto eu estava desesperada no acostamento. E me pergunto se alguém que é capaz de tal indiferença realmente mudaria com uma conversa.
parte de mim ainda sente falta do Lucas. Ou melhor, da ideia que tinha dele, dos momentos bons que compartilhamos, das risadas, das conversas que pareciam tão profundas e significativas. É difícil aceitar que talvez tenha sido tudo unilateral, que enquanto eu o considerava parte fundamental da minha vida, para ele, eu era apenas um recurso a ser utilizado quando necessário. Às vezes me pego olhando fotos antigas, lembrando de momentos que pareciam tão genuínos, e me pergunto: será que foram reais? Será que houve um tempo em que nossa amizade era equilibrada e algo mudou ao longo do caminho? Ou será que sempre foi assim e eu estava cega demais para ver? Vocês já passaram por algo assim? Como lidam com amizades desequilibradas? Às vezes penso que estou jogando fora anos de história, que deveria dar mais uma chance, ter aquela conversa difícil que nunca tive. Outras vezes, sinto que finalmente estou me respeitando, estabelecendo limites saudáveis, reconhecendo o meu próprio valor, que estou abrindo espaço na minha vida para pessoas que realmente me valorizam, que entendem que a amizade é uma via de mão dupla. O que vocês fariam no meu lugar? Tentariam uma última conversa, na esperança de que a pessoa pudesse reconhecer o padrão e mudar? Ou aceitariam que algumas pessoas entram na nossa vida por um tempo, nos ensinam lições importantes, mesmo que dolorosas, e então seguem seu caminho? Como saber quando vale a pena lutar por uma amizade e quando é hora de simplesmente deixar ir? Como equilibrar o valor das memórias compartilhadas com a realidade do presente? Como não se sentir culpado por priorizar o próprio bem-estar emocional, por estabelecer limites, por exigir reciprocidade? São perguntas para as quais ainda não tenho respostas definitivas. Mas sei que, pela primeira vez em muito tempo, estou colocando minhas necessidades em primeiro lugar. Estou aprendendo a valorizar pessoas que me valorizam, a reconhecer amizades genuínas, a não aceitar migalhas emocionais disfarçadas de afeto. E talvez essa seja a lição mais importante que Lucas, sem querer, me ensinou.